Se você pegar aquela primeira frase do livro A Presença Total, que nós lemos aqui, você imagina quantas vezes esse Louis Lavelle pode ter revivenciado essa experiência. Quando ele diz que há uma experiência inicial, primeira, que está subentendida em todas as outras, e da qual depende o significado e a importância delas, então isso quer dizer que para cada questão que ele se colocou, para cada experiência cognitiva que ele teve, sempre cada uma dessas experiências retornava à experiência da presença do ser. E isso aconteceu para ele milhares de vezes. E você vê que à medida que ele avança, você acompanha a evolução dos textos do Louis Lavelle, você vai ver que a expressão verbal dele vai se tornando cada vez mais simples e mais espontânea. Ele cada vez precisa trabalhar menos aquilo. O que significa o quê? Que ele está mais permanentemente consciente da presença total. E, portanto, ele precisa pensar menos. O incrível do Louis Lavelle é que os textos dele são, sobretudo os da velhice, são de uma estrutura lógica perfeita. Tá certo? Mas eles não foram obtidos por dedução lógica, e sim por descrição do que ele está apreendendo. Isso quer dizer que, de certo modo, a estrutura lógica subjacente à experiência começou a aparecer para ele de uma maneira mais translúcida. Porque o que é, no fim das contas, essa lógica? Lógica é a unidade do discurso. Então, a unidade do discurso é um instrumento mais perfeito para você expor a unidade da realidade. Ora, se a sua atenção está voltada para a coerência do discurso, tá certo? Você pode fazer uma dedução lógica perfeita, tá certo? Mas os objetos do qual você está falando estão sumindo. E no Lavelle isso nunca acontece. Porque ele está pouco se lixando para a coerência lógica. Cada linha que ele escreveu é a descrição de um estado interior transposta, não em linguagem poética, não em linguagem narrativa, mas no conteúdo inteligível que está imanente ali. Tá certo? E isso é o que faz o verdadeiro filósofo. Então, todo filósofo digno do nome, ele nunca está fazendo construções lógicas. Ele está sempre expressando o conteúdo inteligível de algo que foi vivenciado, que foi percebido. Está compreendendo? Muito bem. Aqui eu pulei um pedaço. Aqui, exercício de Narciso Irala. Não consegui encontrar o livro Controle Cerebral e Emocional de Narciso Irala. Isso foi publicado pelas edições Loyola. São uma editora que existe ainda, que eu saiba. Já tem no fórum o link para uma versão online. Ele está dando aqui um resumo online, mas você está falando a versão completa? Em espanhol. Em espanhol, então Então, diz que já está no fórum isso, então está resolvido o problema. E aqui ele lembra que os exercícios falados nas aulas servem para compreender o que é a presença total de que fala Louis Lavelle. Muito bem, eu dei esses exercícios não para o aprimoramento do seu controle cerebral e emocional, mas apenas como amostras do tipo da diferença entre o que é percepção e o que é construção mental. Tá certo? É claro que no exercício dado, que é o de você perceber os sons, você está percebendo apenas estimulações sensíveis que vêm de fora. Tá certo? Mas com o tempo você pode desenvolver outras coisas baseado nisso. Por exemplo, a consciência da sua presença física num determinado lugar.
Então, por exemplo, agora, eu nesse momento estou sentado nesta cadeira, essa cadeira está em cima deste chão, né? Esse chão, por sua vez, se prolonga para dois lados. Ele se prolonga em profundidade, quer dizer, ele tem uma densidade, é por isso que eu tenho a confiança em que a cadeira não vai afundar. Né? E ele se prolonga para todos os lados, tá certo? Ilimitadamente. Então, essa experiência da sua presença no espaço, note bem, já não é uma experiência sensível. Ela abarca algumas experiências sensíveis, mas ela vai além disso. E, no entanto, é uma experiência imediata. A consciência do espaço dentro do qual você está. A consciência da sua presença no espaço. Note que não é uma dedução, não é um pensamento, não é uma construção. É uma percepção. Você pode contrastar isto com um outro experimento que é de construção mental. Vamos aqui inventar uma historinha. Um dia o sujeito acordou, levantou da cama, e a hora que ele foi sair do quarto para ir ao banheiro, ele abriu a porta e viu que em torno não existia mais nada. Tudo tinha desaparecido. Não havia mais a casa, não havia mais a rua, não havia mais o banheiro, não havia mais nada. Havia apenas o quarto dele. A experiência é aterrorizante, é? É horrível, tá certo? Só que a coisa prossegue. Havia espaço em torno. Se havia espaço, então não havia um nada. Espaço é a possibilidade, tá certo, de comportar coisas dentro, né? Espaço não é nada mais do que isso. Tá certo? Então, nós não podemos, o espaço não pode ser compreendido como uma coisa. Por exemplo, a atmosfera é uma coisa, o ar é uma coisa, tá certo? Então, digamos, neste nada que havia fora do quarto do sujeito, havia ar. Mas se havia ar, então ele não estava no nada. Então, faço a experiência de suprimir o universo. E você vai ver que você não consegue. Sempre sobra alguma coisa. Mas force, leve isso até. Isso é um exercício construtivo, de imaginação. Porque se você retirar tudo o mais, você tem que sumir também. Não é isso? Então quer dizer que aquele quarto do jeito que ficou, né, como no poema do Manuel Bandeira, meu quarto intacto, suspenso no ar, né? Aquele poema que derruba o prédio, mas o quarto do Manuel Bandeira fica no ar, né? Imagina que ele estivesse lá dentro. Então você não tem mais a densidade do chão, porque ora, o assoalho estava onde? Qual era a espessura desse assoalho? A espessura de uma tábua, digamos 2 centímetros. Mas para que a tábua medisse 2 centímetros, tivesse a espessura de 2 centímetros, então é necessário que exista algo fora do quarto. Porque só a superfície da tábua aparece para dentro. Então você vê que a ideia do quarto suspenso no ar já não está, ele não está tão isolado do ambiente. Né? Quer dizer, a profundidade da tábua, a espessura da tábua, é um elemento externo. Agora, suprima isso. Digo, não, a tábua não mede nada. Só sobrou aqui a superfície. Então nós estamos num mundo kantiano, certo, de meros fenômenos. Não existe tábua alguma, existe apenas uma aparência fenomênica de tábua. Digo, muito bem, a tábua não mede nada, mas ela tem um outro lado. Mesmo que seja de espessura infinitesimal. Se ela tem um outro lado, esse outro lado está fora. Então você não conseguiu isolar totalmente o seu quarto do mundo exterior.
Então, vamos dizer, essas duas experiências que você pode refazer 1000 vezes. Eu sempre refaço, eu sempre penso nisso. Né? Então, eu penso assim, quer dizer, eu estou aqui em cima de um chão, esse chão se prolonga para baixo e para os lados. Quando ele termina tem outra coisa, e depois da coisa tem outra coisa, e depois dessa tem outra coisa, e depois tem outra coisa. Né? Sempre tem outra coisa para dentro. Então, essa é a experiência da densidade do mundo e da densidade da minha própria presença nesse mundo. Faça uma outra experiência. Imagine que você morreu e você entrou no nada. Eu digo, como você pode entrar no nada, meu filho? Se no nada nunca houve nada. Quer dizer, você para entrar no nada, você precisa ter ido do ser para o nada, do existente para o inexistente. Não é isso? Mas acontece que se você passou pelo existente por uma única fração de segundo, você está excluído do nada eternamente. Eu frequentemente faço esse exercício. Olha assim, o ar, o vento balançando uma folhinha. E digo, olha, isto aí aconteceu. Quer dizer, o ar realmente balançou a folhinha. Quando é que isto poderá ser um nada? Eu nunca mais. Então você veja, os filósofos gregos eles tinham frequentemente a experiência da impermanência das coisas. Tudo flui e tudo se extingue. As coisas passam pela existência e somem. Eu digo, eu tenho frequentemente a experiência contrária. Eu vejo o vento balançando a folhinha e penso, agora eu tento suprimir isto mentalmente. Eu não posso fazer aquilo que aconteceu, desacontecer. Eu não posso expulsar aquilo para o nada. Eu posso, claro, foi para uma outra fração de tempo. Quer dizer, ele não está, aquilo que aconteceu não está mais neste tempo. Tá certo? Se ele estivesse nesse tempo, significa apenas que foi um fato um pouco mais duradouro. Não é isso? Então, por exemplo, o ciclo que uma árvore percorre durante o ano, né? Durante as 4 estações, né? Dando folhas, depois frutos, depois caindo as folhas no outono, depois ela ficando, né, pelada e seca no inverno. Bom, tudo isso aconteceu ano passado. Para cada árvore que eu vi, tudo isso aconteceu. Isso não pode voltar ao nada. O tempo é irreversível. Aquilo que aconteceu está acontecido. Não pode desacontecer nunca mais. Entendeu? Quer dizer que o retorno ao nada é uma coisa impossível. Então, do mesmo modo como existe a experiência da impermanência, a experiência da transitoriedade, existe a experiência da permanência. Depende por onde você olha as coisas. Quanto aos exercícios de impermanência, de transitoriedade, transitoriedade eu nem preciso falar, porque o mundo está tão cheio de menções à transitoriedade, é uma coisa que todo mundo repete, né? Mas a experiência da permanência. Eu digo, tente suprimir o acontecido. E se você entende que tudo o que aconteceu está acontecido e não pode mais voltar para o nada, você começa a ter o que diz? Uma pré-experiência, uma antevisão do que é a eternidade. Onde nada jamais passa. Você não tem como você encaixar a eternidade dentro do tempo. Mas você, a partir da hora que você fez a experiência, você para de entender o tempo como única dimensão possível. Você entende que ele é apenas uma linha dentro da eternidade. Você pode ter acesso a isso não como teoria, mas como experiência. E ter essa experiência é muito mais importante do que você ler tudo que os filósofos escreveram a respeito.
Então você pega qualquer acontecimento, a formiguinha que se mexeu, né, e tenta suprimir aquilo. Tenta fazer desacontecer. E quanto mais você tenta fazer acontecer, mais você lembra que a formiguinha se mexeu. Ou seja, você não tem o poder de devolver nada ao nada. Né? E Deus teria? Deus também não teria. Porque Deus é eterno. Tá certo? Então, para que ele pudesse devolver alguma coisa ao nada, seria preciso que ele próprio estivesse no nada e que ele fosse um nada. Então, não dá. Note que eu estou expressando isso às vezes sob a forma de raciocínio lógico, mas é apenas a forma verbal da expressão. É? Mas eu estou sugerindo que você busque apreender isso como experiência, com fatos da realidade. Os fatos mais simples. Claro, nós podemos esquecer as coisas. Né? Mas se eu as esqueci, né, vamos dizer, eu não sou a medida do universo. O fato de que eu esqueci uma coisa não significa que ela não exista. Quantas vezes, por exemplo, eu todo mês esqueço de pagar a conta de luz. Todo mês, invariavelmente. E daí chega o camarada lá, vem cortar sua luz. Eu não, pera que eu vou pagar. Daí eu pago ele, entendeu? Ele já entendeu que eu estou ficando velho, gaga, e que eu esqueço, então que eu tenho que pagar na porta. Entendeu? Ué, todas as vezes que eu esqueci, a conta de luz veio do mesmo modo. Ela não cessou de existir porque eu esqueci. Não é isso? Então, aquela famosa pergunta, as coisas continuam existindo quando nós não as estamos percebendo? Eu acho essa pergunta uma característica de inversão da ordem real da experiência. Porque são as coisas que nos lembram da sua existência. A nossa memória não é soberana. Você sabe que a sua memória falha. E que se não existir fora de você, para além de você, esses elementos que te recordam, né, a existência do mundo, aí que a sua memória vai para o brejo mesmo. Imagine, por exemplo, se todas as estimulações sensíveis que lhe chegam do mundo exterior desaparecessem. Experimento de privação sensorial total. Né? O experimento de privação sensorial total, quando realizado efetivamente, introduz na pessoa uma tal desordem que o sujeito não aguenta 5 minutos de privação sensorial. Ou seja, se você não tem os estímulos do mundo exterior, a sua própria memória vai para o brejo. É? E eu frequentemente olho, né, por exemplo, eu olho a minha biblioteca, né, e vejo, olha, aí está a minha memória, aí está o meu HD. Mas não está só ali. Ela também está no mundo em torno. Porque se eu por acaso acordo e vejo que a minha biblioteca foi parar em outro lugar, e que eu estou em outro lugar, vai destrambelhar toda a minha memória. Então, a nossa memória depende da estabilidade do mundo exterior. Então, a pergunta de o mundo exterior continua existindo quando eu não estou reparando, a pergunta é totalmente imbecil. Ela é um truque, é uma pegadinha, não é uma pergunta filosófica legítima. Nunca foi. Os autores gregos, filósofos gregos, jamais fariam uma pergunta tão idiota. Os escolásticos jamais fariam uma pergunta tão idiota. É? As pessoas começaram a fazer essa pergunta depois do Descartes, onde elas acreditaram que o eu existe, né? E o resto é duvidoso. Digo, meu filho, se o resto fosse duvidoso, eu não poderia ter eu algum. Se não existe a estabilidade do mundo exterior, para me fazer lembrar que eu sou eu, não tem eu nenhum. Então vocês viram no estudo que ele está fazendo mentalidade revolucionária, a gente vê essa série de inversões que foram aparecendo na modernidade, inversões em relação à atitude normal e normativa do ser humano, onde a inteligência construtiva começa a criar esses joguinhos, essas pegadinhas, e chama isso de filosofia, e mantém as pessoas ocupadas com essa masturbação mental durante séculos. Né?
E, no fim, toda esta atividade filosófica se torna de um artificialismo absolutamente sufocante e que não serve para absolutamente nada. Então, é o que a Bíblia chama as obras estéreis das trevas. Tá certo? Então, esse exercício que eu estou lhes formulando, estou lhes sugerindo, tá certo? Esse é um exercício para você se recordar da densidade do real e da densidade da sua presença no real. Né? Então, é precisamente disso que o Louis Lavelle está falando. Esse é o tema do Louis Lavelle. E, de certo modo, você vê como a consciência humana se torna mais aguda, mais translúcida para si mesma, mais luminosa. Quanto mais ela aceita esta presença total do real e a presença dela no real, tá certo? Então você pode imaginar o quanto o procedimento contrário, né, que é isolar a consciência do real, pode estupidificar uma pessoa. E agora você imagina um número de filósofos que há pelo menos 4 séculos estão se dedicando precisamente a construir esse tipo de exercícios, né, que, através de pegadinhas verbais, cria, né, a ilusão de irrealidade. Então, o nosso método aqui é exatamente o contrário, quer dizer, é assumir a densidade do real cada vez mais, e a densidade da sua presença no real, tá certo? E, nesse sentido, o texto do Louis Lavelle, né, é um chamado à responsabilidade cognitiva. Isso quer dizer, uma vez eu estava falando de desonestidade intelectual e alguém falou, mas você fica falando essas coisas, mas afinal de contas, o que é honestidade intelectual? Eu falei, mas essa é a coisa mais simples do mundo. É você não fingir que sabe o que não sabe e não fingir que não sabe aquilo que você sabe perfeitamente bem. Então, tudo isso que eu estou dizendo, todos esses exercícios que eu estou sugerindo, é só para você assumir a responsabilidade daquilo que você sabe. E isso, evidentemente, por assim dizer, o análogo metafísico daquilo que a confissão é na ordem da moral. Entendeu? Então, no fim, esse também é a confissão. Eu digo, mas o que serve a confissão moral, né, se você não confessa a realidade da realidade? Note bem, isso aqui é uma coisa gravíssima que eu estou lembrando, porque até uma certa fase na história, né, essa responsabilidade de assumir o real era compartilhada por todas as pessoas, tanto as pessoas simples quanto os maiores sábios. Vamos dizer, a realidade na qual vivia Santo Tomás de Aquino era a mesma realidade na qual vivia o seu Zé Mané da esquina, tá entendendo? A partir de um certo momento na história, por volta do século XVI, XVII, os intelectuais se passam a viver num outro mundo, não é isso? Que é o mundo do eu, das formas a priori, tá certo? Enquanto as demais pessoas continuam vivendo, vamos dizer, no mundo de sempre, tá certo? E aos poucos os filósofos vão fazendo o possível para tirar as pessoas do mundo de sempre e colocá-las dentro do seu mundo fechado.